Conta uma história, Rosa. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Conta uma História Rosa. Nesse canal eu conto histórias para crianças, crianças de todas as idades. E como eu havia prometido no vídeo anterior, que eu vou tentar colocar alguma parte aqui do vídeo para quem quiser ver e rever poder acessar, eu disse que contaria hoje uma história de Natal. E é o que eu vou fazer. A história que eu vou contar hoje é de Hans Christian Andersen. Depois eu vou falar um pouco sobre ele, tá? E por que eu escolhi essa história, tá bom? E ela se chama A Pequena Vendedora de Fósforos. Era uma vez num lugar muito longe daqui, num tempo muito longe daqui, muito distante, há muito tempo atrás, num 31 de dezembro, não era Natal, era 31 de dezembro, o último dia do ano. E fazia muito frio. Imagine esse lugar muito frio, com a neve, aquela neve branquinha caindo e deixando tudo branco, os telhados, as calçadas, tudo, as ruas, o caminho por onde as pessoas andavam. Muito frio. As pessoas nas ruas andavam rapidinho porque elas queriam voltar para suas casas para se aquecerem, para passarem o último dia do ano em família. E tinha uma menininha que tentava vender fósforos. Mas vender fósforo, Rosa, para quê? É porque pelo frio muitas pessoas tinham lareiras em suas casas, uma fogueira dentro de casa, né? Um lugar para poder acender o fogo, né, com madeira e se aquecer. E aí precisavam de fósforos normalmente. Então a menina tentava vender seus fósforos, mas daquela vez, incrivelmente, ela não teve muita sorte. Estava cheia de fósforos no bolso do seu vestido e sentindo muito frio. E ela não podia voltar para casa, porque se ela voltasse sem dinheiro, seu pai ia brigar com ela. Possivelmente seu pai ia bater nela. E então ela caminhava por aquela rua gelada, que cada vez mais ia ficando deserta, que as pessoas iam para suas casas, que cada vez mais ia escurecendo. No inverno, vocês sabem que escurece rápido, não é? Escurece cedo. E a menina com tanto frio, frio nas suas mãozinhas, frio com seu vestido que mal lhe agasalhava e descalça, porque ela estava andando pela rua com um sapato da sua mãe, que era maior que os pezinhos dela. E vejam vocês, ela tropeçou, caiu, os sapatos saíram dos seus pés e os meninos muito malvados, aquelas brincadeiras sem graças que tem os meninos que fazem, pegaram os chinelos dela e saíram correndo. E ela ficou descalça. Era tanto frio, era fome, ela não sabia o que fazer, que ela parou. Ela se encostou assim num cantinho, sabe, na parede, e ficou pensando ali, perdidinha, o que ela ia fazer. E aí ela pensou que a melhor coisa naquele momento era se aquecer. Não tinha vendido os fósforos mesmo. Se ela desperdiçasse um ou outro fazendo fogo para poder esquentar suas mãos e esquentar o seu corpo, que problema tinha? Então ela pegou um dos fósforos e riscou na parede. E aí veio aquele calorzinho, aquela chama. E aí quando ela abriu os olhos, ela não estava na rua, naquele cantinho, naquela esquina. Ela estava dentro de casa, uma casa toda quentinha, linda, com uma lareira, assim, aquele fogo que esquentava tudo. E aí então ela se esticou para aquecer suas mãozinhas, para aquecer seus pés, mas de repente a chama apagou e aí ela percebeu que estava naquela rua. Estava na neve, sentada, morrendo de frio. E aí, então, rapidamente, ela pegou outro fósforo. E aí, riscou na parede. E aí, quando o fósforo acendeu, a chama trouxe uma imagem linda. E aí ela viu diante dela uma mesa grande. Imagina assim, uma mesa com um monte de coisas gostosas de Natal. Uma mesa grande com uma toalha branca assim caída, toda decorada. E aí tinha peru assado, tinha que coisas gostosas assim a gente come no Natal. Tinha farofa, tinha passas para quem quisesse, passas para quem não quisesse.
tinha pudim, tinha rabanada, tinha castanha, tinha frutas, tinha tanta coisa gostosa, sucos, muitas frutas diferentes, tanta coisa que gostosa, que quando ela ia pegar um pedaço assim de coxa, sumiu tudo. E ela estava novamente naquele canto da rua, naquela esquina, morrendo de frio na neve. E aí então ela não pensou duas vezes, pegou outro fósforo e piscou na parede. E aí junto com aquele fósforo aceso, com aquela luz, apareceu diante dela a mais rica e a mais linda árvore de Natal que ela já havia visto. Sabe assim, árvore de shopping, que é muito maior do que a árvore da casa da gente? Era maior ainda. Ela olhava, 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 até que lá no alto ela viu uma estrela. E quando seus olhos vinham descendo, ela via bolas coloridas de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os tipos. Ela via velhinhas, tão velhinhas acesas, via laços coloridos, tudo tão lindo, tudo tão cheiroso. E aí, de repente, tudo sumiu. E aquelas velas que estavam nas árvores foram subindo, subindo, subindo lá para o céu. Apenas uma delas caiu. E aí ela lembrou e disse: alguém deve ter morrido agora. Porque ela lembrou da sua avó. E a avó dela dizia que toda vez quando uma estrela cadente, né, aparecia no céu, uma estrela riscava o céu, caía, dava a impressão de cair, era que porque uma alma, alguém estava indo para o céu. E aí então o coração da menina apertou de saudade. Tanta saudade da avó, que lhe queria tanto bem, que sempre cuidou tão bem dela, que já havia morrido. E aí então ela pegou outro fósforo e quando ela acendeu o fósforo, e quando aquela chama apareceu diante dela, junto com a chama de luz do fósforo aceso, apareceu a sua avó. A sua avó é mais linda que nunca, mais delicada que nunca. E aí a menina disse: vó, por favor, não vá embora, vó. Me leva com você, vó. Quando esse fósforo apagar, você vai sumir. Eu não quero ficar aqui sozinha. E aí então ela pegou todos os fósforos, pegou o punhado todo de fósforo na mão e riscou na parede. E aí, um clarão que parecia dia. E naquele momento, a avó se aproximou da menina, a pegou nos braços, subiu com ela para os céus. No dia seguinte, as pessoas que passavam cedo, naquele primeiro dia do ano, viram ali no chão o corpo de uma menina, sem cor, sem vida. E ficaram com pena, pobre menina, não suportou o frio, mas não fazem ideia das belezas que ela viu e do que lhe aconteceu na última noite do ano velho. Então essa é a história, uma das histórias de Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen foi um escritor dinamarquês que viveu no século XIX, nasceu no início do século XIX, e ele é considerado o pai da literatura infantil. Inclusive, existe o prêmio Hans Christian Andersen de literatura infantil, é tipo o Oscar da literatura infantil. E Ana Maria Machado já recebeu, né? Esse Roger Mello, pelo menos 2 brasileiros receberam esse prêmio, né, que é a maior honraria da literatura infantil. E por que ele é considerado o pai da literatura infantil? Porque antes de Hans Christian Andersen, Charles Perrault, os irmãos Grimm, ficaram famosos como através das suas histórias, dos seus contos, mas na maior parte das histórias que eles pelas quais eles são conhecidos, são histórias que eles ouviam do folclore dos seus países e eles recontavam. E o Hans Christian Andersen, além de fazer isso, ele começou a criar histórias próprias. Então ele é considerado, por isso, o pai da literatura infantil. E a gente observa que
muitas das histórias dele, apesar de serem histórias para crianças, são histórias tristes, como essa que eu acabei de contar, A Pequena Sereia, porque depois a Disney deu uma melhorada boa na Pequena Sereia, mas a história original não tem um final feliz. O Patinho Feio, que eu não sei se na história original tem um final feliz ou não, eu conheço o final feliz, mas ao longo da história ele sofre a beça, né? A Rainha da Neve, que a Disney se inspirou para criar Frozen, que também tem um final feliz, mas a Rainha da Neve não tem. Então o Hans Christian Andersen, né, as pessoas que conhecem a sua história, falam que ele teve uma infância, uma vida muito difícil, sua família era muito pobre. Então a gente pode pensar que todas as dificuldades que ele passou, as tristezas que ele sofreu enquanto criança, que a gente não sabe como ele levou para a vida adulta, mas de certa forma ele pôde transformar essas tristezas em beleza nas histórias dele, né? E aí vocês me falam assim, Rosa, por que que no Natal você vai me trazer uma história triste dessa, Rosa? Por que você não contou uma história no final feliz? Bem, primeiro assim, quem sou eu para meter na obra do Hans Christian Andersen, né? Eu acho essa história muito bonita. E eu acho também que a tristeza, a gente falando ou não dela, ela existe, né? O sentimento da tristeza, ele existe dentro da gente, ele existe no mundo, e não é porque a gente não fala dele que ele deixa de existir. Ao contrário. E também eu penso que essa história, se a gente for olhar pela perspectiva daqueles que acreditam, né, na vida após a morte, ela teve um final feliz, né? Ela pôde se reencontrar com a sua avó. Mas, como as histórias nos possibilitam vários olhares, várias possibilidades, várias opiniões, eu lanço para vocês um desafio, uma pergunta, né? Que Hans Christian Andersen não fique chateado, né? Vai ficar? Deixa eu ver. Não, ele disse que não fica. Pois muito bem. Que outro final feliz, vocês dariam para essa história da pequena vendedora de fósforos? Por exemplo, eu penso que ela poderia conseguir vender os fósforos, até porque é uma coisa estranha, não é? Um frio danado, as pessoas indo para casa para se aquecer nas suas lareiras, não comprarem fósforos, mas enfim. Então ele conseguiria vender todos os seus fósforos, e aí levaria dinheiro para casa, eles passariam o Natal um pouquinho melhor. Ou então uma família muito rica passar, ter pena dela e levar para casa e dar um Natal maravilhoso, né, com muita comida, com muito carinho. Ou então um final mais mirabolante ainda, né, a fada do Ano Novo aparecer e considerar ela um desejo, e ela pedir que ela, a família e todas as crianças do mundo não passem mais fome, que todas as pessoas do mundo não passem mais fome. Esse seria um bom final também. Esse, aliás, é o final que eu desejo nesse Natal. É um final muito feliz, mas que infelizmente eu acho muito difícil. Mas é o que a gente deseja, né? Esse é um Natal, aliás, muito diferente. É um Natal em que a gente pede que as pessoas não se aglomerem, né? Não, aglomerar-se não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário. Não se juntem muito para que a gente possa viver um Natal muito bom em 2021, aí sim, todos juntos. Mas então essa é a história, a Pequena Vendedora de Fósforos. Eu gosto muito dela, exatamente pela sua tristeza, sabe? A beleza não está só nas histórias alegres, a beleza também está nas histórias tristes. E espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, que vocês compartilhem. E, se não são inscritos, se inscrevam, apertem o sininho para receber as notificações. A próxima vai ser a última história do ano, né? O último vídeo do ano. Eu já escolhi a história e vai falar sobre tempo. Conta uma história, Rosa.